Seguinte, tá aqui minha imagem original, tá? O que aconteceu? Quando eu cortei, eu tirei, eu não liguei esse delete, lembra? Então, o que ele tinha? Ele ainda tinha uma imagem do tamanho real. Então, se eu quiser fazer isso, recortar, eu vou recortar ela direito, né? Vou fazer assim, recorto, agora sim, ó. Agora, se eu vier aqui no Image, Canvas, aí agora sim ele me dá lá, ó, 23 por 13, e eu quero que ele ponha um fundo branco. Ok, olha lá. Ele aumentou o tamanho, não da imagem em si, porque pode ver que ela ficou do mesmo tamanho, mas ela aumentou o tamanho da tela de pintura. Então isso possibilitou que eu fizesse em volta ali de outra cor. Eu poderia usar isso aqui para outras coisas. 1 centímetro em volta de toda a imagem. Tá? Mas e se eu quisesse duas fotos aqui? Olha o que eu podia fazer. Eu poderia agora falar assim, ó, Image Canvas Size, quanto que eu tenho de largura? 23. Se eu quisesse que ela tivesse o dobro, eu poderia colocar 46. Ó, aqui, turma, presta atenção. Só que eu quero que ela cresça para a direita. Então eu clico aqui. Tá vendo a flechinha empurrando para a direita? Vou dar um OK. Olha lá, ele cresceu para a direita. Aí você põe o antes e depois. Aí eu posso, por exemplo, pegar uma outra imagem, ou a mesma, ou sei lá. Vamos pegar essa daqui. Faço o recorte que eu quero. Com a crop. Copio isso aqui, ó, Ctrl A, Ctrl C. Venho para outra imagem e dou um Ctrl V, por exemplo. Olha lá. Então aqui, por exemplo, eu poderia colocar o antes e depois. Tá? E aí o que eu faço para colocar lá no Keynote ou no Save As e acabou. Tá pronto o antes e depois. Agora, a Então, proporção que você deixou foi aquela mesma que já estava lá em pixels. Isso. Ele já pegou a mesma. Ó. Quando eu dei o crop, ele já automaticamente já colocou para mim a mesma que estava lá. Eu não consegui Ó, colocar aquela imagem no fundo. Se eu voltar aqui, você vai ver, ó. Olha lá. Já estava no mesmo tamanho. E essa imagem foi um novo arquivo? Novo arquivo. Ó, aqui eu tenho um arquivo e aqui eu tenho outro arquivo. Isso. Olha só. Olha só o que eu podia ter feito. Eu podia não ter recortado aqui, selecionado tudo, copiado e vir para cá e dar um comando V. Olha lá o que ele fez agora. Ó. Se eu der um comando T aqui, você vai ver o tamanho da minha imagem. Olha o tamanho da nova imagem. Ela ficou gigante. Ó. Eu teria que diminuir ela na mão para poder colocar ela de volta no lugar. Então, para não fazer isso, para ficar mais fácil para vocês, eu já recortei do mesmo tamanho. E daí já coloquei ela lá direto. Ó. Então eu quero que vocês façam isso aqui. Um antes e um depois. Vocês já têm uma imagem aí. Vocês vão aumentar o canvas dela para o lado. Faz essa margem de 1 centímetro aí em volta. Vamos pôr preto em vez de branco. Fica mais legal lá na apresentação. Tá? E daí faz um antes e o depois. E eu vou ajudar vocês.